Olá, crianças, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de português. Fiquem ligados, né? Nossa semana de teste está se aproximando. Nós já vamos começar aí na outra semana a rever os nossos conteúdos. Então, fiquem ligadinhos aí nas aulas, nas atividades. Não percam nada, tá bom? Para todo mundo aí tirar uma excelente nota no teste, tá? Então, assistam a aula aí até o final, hein? Fiquem ligados. Vamos lá, nossa aula de português. E hoje nós vamos falar sobre formação de palavras, tá? E a tia está lá na página 50. Então, algumas palavras são formadas com o acréscimo de prefixo, que é a parte adicionada lá no início da palavra, e sufixo, que é aquela parte adicionada ao final da palavra. Por exemplo, na palavra bisavô, tá? É só para mostrar para vocês aqui, né? Representar uma palavra com prefixo e uma com sufixo. Então, a palavra avô, seguida do prefixo, ó, bis, está formando uma outra palavra, ó, bisavô, tá? E a palavra motor, seguida do sufixo ista, está formando a palavra motorista. Então, é importantíssimo aí o uso do sufixo e do prefixo nesse processo de formação de palavras, tá? Então, a tia vai mostrar para vocês agora outros exemplos de prefixos, tá? Então, eu tenho aí esse prefixo, sigam aí a minha setinha, fiquem ligadinhos aqui, me acompanhem. In, né? O in com M e o i, que dá um sentido aí de negação, tá? Infeliz, impossível, ilegal, tá? Então, aqui, ó, negação. Por quê, né? Quem não está feliz, está o quê? Infeliz, tá? Então, esses são exemplos de prefixos. Vamos ver um outro. O prefixo des também dá um sentido de negação, de ação contrária, como nas palavras desleal e desacreditar. E o prefixo sub, né, que dá aquele sentido de abaixo, de inferior, como nas palavras submarino e subgerente. Os prefixos bis, de e re, né, que dão ali um sentido de duas vezes, de repetição, né, como na palavra bisavô, que é avô duas vezes, né, assim que a gente fala, bisavó, é vó duas vezes, certo? Então, o bi, né, está dando aqui, ó, um sentido de duas vezes. De sílaba, ó, duas sílabas. E refazer, né, repetição, você vai fazer de novo. Ante, dá a ideia de oposição, né, de contrário, como na palavrinha anti-alérgico. E semi, né, que dá um sentido de metade, como, por exemplo, a palavra semi-aberto, né? A porta está aberta? Não, ela está só a metade aberta. Está um pouco aberta, um pouco fechada. E super, né? Dá um sentido de superioridade, de intensidade, como na palavrinha supercomputador, superaquecer. Então, esses foram alguns prefixos. Agora, vamos ver os sufixos, tá? Então, nós vamos ver os sufixos ânio, eiro, ista, ão, inho, izinho, ada, edo e ense, ista e ano, tá? Então, à medida que nós formos estudando, vocês vão ver que são coisas que vocês já estudaram, tá? Quando aprenderam aí sobre aumentativo, diminutivo, né? As palavras terminadas em ense. Então, ó, ânio, né? Que dá um sentido de lugar. O eirioísta de profissão, nome de planta. O ão de aumentativo. O inho e o zinho de diminutivo. O ada e o edo de grande quantidade. E o ense, o ista e o ano, né? Local de nascimento ou moradia, tá? Vamos ver os exemplos agora para entendermos melhor. Então, o ânio, que dá um sentido de lugar,
né? Por exemplo, com a palavra litorâneo, né? É um lugar perto do mar, certo? Eiro e ista, né? Na palavrinha porteiro, motorista, dentista, tá? Cajueiro, ó, nome de planta. E o ão, que vocês já estudaram, que dá a ideia de aumentativo, né? Como na palavra meninão. E o inho e o zinho, que dá o sentido de diminutivo, de pequeno, né? Como na palavrinha copinho e florzinha, tá? E o ada e o edo, na palavra, né? Vai dar um sentido de grande quantidade, né? Rochedo, bicharada. E o ence, o ista e o ano é local de nascimento ou moradia, né? Então, vocês já estudaram também. Quem nasce em Recife, recifense. Em Alagoas, alagoano, tá? Então, esses são os sufixos que estão lá no final da palavra. Então, na formação das palavras, é comum a necessidade de fazer algumas adaptações, como suprimir ou adicionar letras. Então, eu posso, né, retirar uma letra da palavra ou adicionar uma letra para, assim, formar uma outra palavra. Por exemplo, na palavrinha bolo, se eu retirar a letra O e acrescentar, né, o sufixo inho, eu vou formar uma outra palavra, a palavra bolinho, tá? Na palavra formiga, se eu retirar a letra A, eu estou suprimindo a letra A e acrescentar o U e o sufixo eiro, eu vou formar uma outra palavra, formigueiro, tá? Então, vamos ver alguns exemplos acrescentando sufixo e prefixo. Então, ó, sutilmente. Então, aqui eu acrescentei um sufixo ou um prefixo? Desculpa, crianças, um sufixo, né? Porque o sufixo é aquela parte adicionada no final da palavra. Protegido, desprotegido. Então, aqui eu acrescentei um sufixo ou um prefixo? Um prefixo, porque eu adicionei no começo da palavra. Na palavra banana, eu acrescentei o sufixo e formei uma outra palavra, bananeira. E na palavra legal, eu acrescentei um prefixo e formei outra palavra, a palavra ilegal. Então, uma outra coisa que a tia quer falar para vocês, né, é que a palavra que dá origem a outra palavra, nós chamamos de primitiva. Por exemplo, a palavra sutil, eu vou dizer que é uma palavra primitiva. E a palavra sutilmente é uma palavra derivada. Então, a palavra que é originada com base em uma outra palavra que já existe é chamada de palavra derivada, tá? Então, ó, protegida é uma palavra primitiva. Desprotegida, né, foi formado a partir de outra palavra que já existe. Então, ela é uma palavra derivada. Mesma coisa aqui, ó. Banana é a palavra primitiva e bananeira foi formada a partir de uma outra palavra que já existe. Então, ela é uma palavra também derivada. Legal é primitivo e ilegal derivada porque foi formada a partir de uma palavra que já existe. Então, por exemplo, a palavra chuva, né? A palavra chuva é uma palavra primitiva. Então, eu posso formar outras palavras a partir desta palavra aqui. Então, com a palavra chuva, eu consigo formar outras palavras. E essas palavras eu vou dizer que são palavras derivadas, porque elas serão formadas a partir, né, da palavra chuva, de uma palavra que já existe. Então, ó, por exemplo, a palavra chuveiro, chuveirada, chuvarada,
chuvinha, chuvisco, tá? Então, se necessário, eu posso, né, acrescentar uma letra, eu posso retirar uma letra, acrescentar um prefixo ou um sufixo, tá? Mas se a minha palavra, né, eu formar uma palavra que é de uma outra que já existe, então aquela palavra ali será uma palavra derivada, tá? Então, vamos agora fazer as nossas atividades, que será rapidinho, né? Páginas 50 e 51, ok? Sobre formação de palavras. E não esqueçam de fazer o poema que eu pedi lá no comecinho da aula, tá bom? Então, ó, a tia colocou aqui com 2 estrofes. Mas quem não conseguir fazer com 2, pode ser apenas uma estrofe, tá? Então, ó, caprichem no poema, pode ser qualquer tema. E não esqueça de mandar uma foto para mim no privado, tá? Então, pessoal, foto só do poema, não preciso de foto das atividades, porque a tia vai gravar o vídeo corrigindo, tá? Então, beijinhos, obrigada por assistirem, fiquem com Deus. Tchau, tchau!